quero desafiar você que diz que os dízimos não devem mais ser entregues. E eu só creio na sua tese se você me mostrar, dentre os versículos do Novo Testamento, que são mais de 7.000 versículos, me mostre um, onde a Bíblia diz claramente no Novo Testamento: os dízimos não devem mais ser entregues. O líder religioso lançou um desafio. Um homem que se diz pastor quer saber aonde está escrito no Novo Testamento que não é mais necessário dar dízimos. Cães gulosos. E a cada dia que passa, eu posso ver de forma muito clara que esse engano parece que aumenta cada vez mais. Esses caras cegos continuam mais cegos, mas o grande problema é: até quando esses cegos vão levar mais multidões que estão cegas também, junto com eles, para o buraco? Diga aí nos comentários. E vamos assistir juntos agora ele lançando mão desse desafio, porque é um negócio realmente absurdo. Vamos ver aí. Cristo falou sobre dízimo duas vezes. Em uma ele citou uma parábola, na outra ele chamou a atenção dos fariseus. Boa oportunidade para Cristo dizer: os dízimos não precisam mais ser entregues, até porque eu estou manifestando agora a dispensação da graça. Ele teve duas oportunidades. Quando ele falou de dízimo, ele podia ter dito, mesmo na parábola que ele citou do fariseu e o publicano que foram orar, como ele também poderia ter dito diretamente aos fariseus, quando ele disse aos fariseus que eles entregavam dízimos, mas não praticavam a fé e a misericórdia. Ou seja, ele queria um negócio bem desenhadinho. Ele queria que Cristo chegasse e falasse assim: olha, parem com isso, não é mais para vocês fazerem isso e acabou aqui. Mas ele esquece que tudo que o próprio Messias fez foi com um propósito. E o grande propósito da graça era justamente ser o Cordeiro do Pai para nos trazer a salvação. Essa é a missão. Cristo, quando estava ali, ele estava falando a respeito de Mateus 23. Mateus 23, 14. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. O Messias realmente pegou pesado com esses caras nesse capítulo inteiro. Porque vocês devoram as casas das viúvas. Olha isso. As viúvas é que tinham direito da repartição dos dízimos, dos alimentos, os quais os sacerdotes, o sumo sacerdote, recebiam. Mas o que os caras estavam fazendo? Eles estavam devorando as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Ficavam lá o dia inteiro nas casas das viúvas, por exemplo, comendo, levando coisas, levando dinheiro, usufruindo daquilo que elas, debilitadas por já não terem mais de seus maridos, pouco tinham. Consegue compreender? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um convertido. É diferente dos dias de hoje. Lembre-se que estamos debaixo da lei ainda aqui. O templo está a todo vigor, o templo de pedra, o templo físico. As pedras ainda não haviam se fendido, o véu não havia se rasgado. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, todos eles estavam em vigor na lei de Moisés. Tá? Então isso daqui tudo estava rodando e Cristo estava respeitando, porque lá, no momento que ele estava no Calvário, quando ele disse está consumado, isso tudo se cumpriu. E aqui nós vemos Cristo falando: porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, alimentos, como está descrito no Antigo Testamento. Não era dinheiro. Os dízimos eram dados em alimentos, e esses caras querem receber dinheiro hoje, porque são mercenários, são lobos devoradores, são cães gulosos, tá? Vocês desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. E eu digo mais ainda, acrescento palavras aqui hoje: vocês desprezam a verdade, porque usam as escrituras para mentir. São completamente injustos com as pessoas que estão buscando a Deus, com os pequeninos, tá? Vocês devem fazer essas coisas, Cristo disse, sem omitir aquelas. Por quê? A lei de Moisés, o sacerdócio levítico, estava a todo vapor. Vamos continuar aí com a teoria desse cara aí. Então Cristo teve a oportunidade ali para dizer: olha, a partir de agora vocês não precisam mais entregar dízimos. Mas Cristo fez isso? Não.
Ele não fez isso. Mas por que Cristo faria isso? Se ele ainda não cumpriu aquilo que deveria cumprir. E que foi cumprido no momento que ele disse está consumado. Por quê? Por que ele falaria isso antes? Cego guiando outros cegos. Cristo não disse, olha, a partir de agora não se deve mais entregar dízimos. Não. No capítulo 7, lá de Hebreus, quando Paulo escreve aos Hebreus, ele teve oportunidade para ali concluir logo no versículo 10, depois do 9, que é o último que ele fala sobre o dízimo ali, no versículo 10 ele poderia dizer, se bem que agora, irmãos, nós não precisamos mais entregar dízimo. Mas ele fez isso. Vamos ver? Hebreus 7 ele está citando, né? A carta aos Hebreus mostra o fim do sacerdócio levítico, mostra a base no sacerdócio de Melquisedeque e traz tudo isso para o próprio Cristo. E quando ele fala de dízimos aqui, isso fica muito claro para nós. Capítulo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morreram. Ali, porém, aquele a quem se testifica que vive. Está falando de Melquisedeque, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Ok, tá. E aí o que ele diz no 10 e no 11 que esse cara esqueceu de ler? No 10, porque ali ainda Levi estava nos lombos de seu pai, que era Abraão, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Aqui o autor da carta está mostrando que o sacerdócio levítico é menor do que o de Cristo, porque já havia um outro sacerdócio antes, que era o de Melquisedeque. E olha aqui o 11 que esse cara esqueceu de ler. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aquele que recebeu a lei, qual seria a necessidade de que outro sacerdote se levantasse, que é o próprio Cristo? Por que ele está falando isso? Porque olha aqui, olha no versículo 5. E os que entre os filhos de Levi, ou seja, os levitas, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Ou seja, somente os filhos de Levi, somente os levitas poderiam receber dízimos. Brasileiro, debaixo da graça de Cristo, querendo receber dízimo, é piada, tá? Agora, e somente poderia pagar quem? Aqueles que tinham saído dos lombos, por exemplo, de Abraão. Ou seja, somente aqueles que são descendentes de Abraão. Os filhos de Israel são 12 tribos. Somente Levi, ou os levitas, poderiam receber, e as outras 11 tribos poderiam entregar, devolver, pagar da forma que você acha melhor. Mas olha que interessante, segundo a lei, tá? Eles recebem o sacerdócio segundo a lei. Olha o que está escrito aqui no versículo 11. De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que recebeu a lei, qual necessidade haveria de mais um outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então nós estamos vendo aqui que o sacerdócio levítico, o qual, segundo a lei, como está escrito aqui no versículo 5, poderia receber dízimos. Mas olha o que está escrito um pouco mais embaixo aqui, ó. Vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 12. Por quê? Mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz a mudança da lei. Ou seja, se pela lei, aqui no versículo 5, segundo a lei, os filhos de Levi, os quais recebem o sacerdócio, têm ordens de tomar o dízimo do povo, e houve então uma mudança de sacerdócio, necessariamente também houve uma mudança de lei, essa lei encerrou. Não há mais necessidade. É isso que esse cara queria? Tá aí, meu amigo. Você só não soube ler. Você só não soube interpretar o texto, tá? Então, desculpa, mas você precisa aprender não apenas sobre as escrituras, mas sobre interpretação de texto para compreender o contexto da mensagem o qual está sendo dita aí. Não, Paulo não fez isso. Ok, diante desta conclusão, que nós não temos nem Jesus proibindo os dízimos, nem Paulo e nem nenhum dos apóstolos e nenhum dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento, eu quero desafiar você que diz que os dízimos não devem mais ser entregues. E eu só creio na sua tese se você me mostrar, dentre os versículos do Novo Testamento, que são mais de 7.000 versículos, me mostre um
onde a Bíblia diz claramente no Novo Testamento: os dízimos não devem mais ser entregues. Bom, eu acho que ficou muito claro, né? É por isso que Cristo, quando olhava para esses caras, ele os chamava de cegos. Cegos guiando outros cegos. Ele queria tudo muito bem desenhadinho, mas o Criador deu um cérebro, não só para mim, não só para você, mas para ele também. Usar desse cérebro e compreender o contexto. Ali, mudando-se o sacerdócio, saindo do sacerdócio levítico, encerrando com isso de templo, sumo sacerdote físico, sacerdote físicos, dízimos e ofertas, além dos sacrifícios, muda-se a lei, porque o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que vinha pela tribo de Judá, agora está na graça, está a todo vapor. Então, perceba como esses caras gostam de simplesmente destruir isso aqui para enganar a muitos em troca de dinheiro, tá? Seu desafio foi aceito, meu amigo, e eu acredito que essa lapada de Bíblia que você tomou na cara, você não vai esquecer nunca mais. Vamos ver ele finalizando aí. Não, eu não vou ficar aqui perdendo tempo com você, não. Eu só quero que você me mostre, dos 7.957 versículos do Novo Testamento, dentre os 27 livros do Novo Testamento. Esse cara perdeu muito tempo contando os versículos ali, os capítulos, em vez de ler, cara. Perdeu tempo vacilando fazendo isso. Poderia ter lido em vez de ficar contando, né? Eu vou te dar 10, 20, 30 anos e você não achará um único texto no Novo Testamento onde se proíbe entregar dízimo. Então, a partir de hoje, entregue os dízimos do Senhor e pare de roubar. Pare de roubar a Deus. Olha aí. Olha como esses caras são. Mentem toda hora. Estão simplesmente te enganando. E isso vai levar muitos ao buraco. Principalmente pessoas que defendem tudo isso. Porque serão cúmplices desse grande engano, dessa grande mentira, no dia do grande julgamento. Arrependa-se se você está fazendo parte disso. Deixe seus comentários aqui embaixo, me diga se você compreendeu essa mensagem, passe essa mensagem para frente e eu lhe aguardo no próximo vídeo.